Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Ressurreição, um novo dia, um novo começo. O título desta primeira semana é Jesus é preso e julgado injustamente. E o título da segunda-feira, Introduzidos na Glória. O versículo, Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que podemos desfrutar de Tua glória, de Tua presença, das Tuas palavras, a palavra que sai da Tua boca, que é para nós alimento, luz, direção, palavra que faz nos ver os Teus caminhos, entender e transbordar do pleno conhecimento da Tua vontade. Nesse dia, Senhor, aparece para nós com a Tua glória. Dia após dia, nós queremos ver a Tua face. Nós sabemos que o Senhor tem transmitido a Tua glória para nós através da Tua palavra, por isso nós queremos mergulhar na Tua palavra, imergir, cada vez estar mais dentro de Ti. Santifica-nos, Senhor, cada vez mais na verdade. A Tua palavra é a verdade, por isso que a Tua palavra santifique-nos, separando aquilo que é espiritual daquilo que é natural e carnal. E que nós possamos, no dia de hoje e até o fim, seguir na Tua presença, seguir nos alimentando da Tua palavra, firmes no caminho do reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é Introduzidos na Glória. Durante essa semana, em semanas anteriores, temos visto o capítulo 17 do Evangelho de João. Ali o Senhor mostra que tem transmitido as suas palavras para nós, e depois no versículo 20, no versículo 8, depois no versículo 22, ele diz que tem transmitido a glória do Pai para nós, o que nos mostra que a glória de Deus, ela vem através da sua palavra. E nos versículos 7 e 8, o Senhor diz, agora eles reconhecem, falando dos discípulos, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui nós vemos, irmãos, como o Senhor ele foi fiel até o fim em transmitir aos discípulos apenas o que o Pai havia lhe dado. Então esse é o princípio daquele que é escolhido, enviado, daquele que fala a palavra. Não é uma palavra que ele pensa, bom, eu vou falar isso aqui porque isso aqui vai agradar, ou eu vou falar aquilo porque eu acho aquilo bonito. Não, a procedência tem que ser de Deus. Isso porque, como eu falei no começo, quando a procedência é de Deus, a palavra é de Deus, ela é infundida em nós também a glória de Deus. Então, se a palavra é de homens, não traz nada. Mas quando a palavra é de Deus, ela infunde em nós a glória de Deus. E quando a glória de Deus ela é infundida em nós, Paulo disse aos Colossenses, nesse versículo que nós lemos no começo, Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Quer dizer, quando a glória é infundida em nós, ela dá para nós também a força, o poder de Deus, porque a obra de Deus, ela não é feita simplesmente por mãos humanas. Quem faz a obra de Deus é a glória de Deus, é a presença, a palavra de Deus. Se você precisa de perseverança, aonde você vai encontrar? Na palavra. Se você precisa de longanimidade, onde você vai encontrar? Na palavra. E essa palavra que nós temos recebido, irmãos, ela tem produzido tudo isso em nós. Ela realmente tem infundido a glória de Deus em nós. Nós cada vez mais estamos mais próximos do Senhor. Nós vimos na semana passada que em Mateus 17,
apenas 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, subiram ao monte e viram o Senhor transfigurado. Isso quer dizer, aqueles que tinham mais intimidade com o Senhor foram chamados para ter essa visão gloriosa. O princípio do reino é a mesma coisa. Quem vai reinar? Aqueles que são mais íntimos. E aí, quem são os que são mais íntimos? Os que estão mais próximos do Senhor pela palavra. Veja como a palavra, e eu falo a palavra que tem procedência em Deus, ela é importante. Enquanto os 3, João, Tiago, Pedro, estavam no monte vendo a transfiguração, em Mateus 17, os demais discípulos permaneceram no pé do monte, e ali foi levado até eles um jovem endemoniado, e eles não conseguiram resolver o problema desse jovem, expelir o demônio. Quando o Senhor desceu, o pai desse jovem chega até o Senhor e roga, dizendo que ele mostra a situação do filho e ele diz: olha, os teus discípulos não conseguiram expelir. O Senhor então resolve a situação do jovem, expelindo aquele demônio. E aí os discípulos, no versículo 19, fala que eles se aproximaram do Senhor para perguntar: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? A resposta do Senhor é um grande sinal para nós, porque o Senhor diz assim: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. E o 21 termina dizendo: mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então tem 3 coisas aqui. Primeiro, veja, a pequenez da fé. E depois o Senhor fala de oração e jejum. Primeiro, irmãos, por que eu disse que isso está ligado à palavra? Porque é a palavra de Deus que gera fé em nós. Quanto mais você recebe a palavra de Deus, mais fé você tem. E como você recebe a palavra de Deus? Você precisa buscar a palavra de Deus. Hoje, o Senhor facilitou tanto as coisas para nós. Nós temos a Bíblia com muita revelação. Nós temos hoje os livros espirituais, a palavra profética, temos as lives, as mensagens. Todas essas coisas são oportunidades para nós buscarmos, imergirmos na palavra de Deus, para que essa palavra entre em nós sejamos infundidos com a glória de Deus, e essa glória de Deus, ela vai gerar também a fé, e essa glória vai ter o poder, a força para fazer a obra de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar a palavra. E quando o Senhor fala de jejum e oração, o que é isso? Quer dizer, é tempo que você separa para buscar o Senhor. Você pode dispor de uma refeição ao dia para pregar o Evangelho, para sair, fazer a comportagem, orar pelas pessoas. Você está dispondo de algo que lhe é não só lícito, como é uma promessa de Deus, que o Senhor prometeu, que Ele cuidaria de nós, nenhum de nós passaria fome. Mas aí você deliberadamente oferta: Senhor, olha, hoje eu não vou almoçar, eu não vou jantar, eu não vou tomar café da manhã, enfim, eu quero te buscar, eu quero tempo para buscar o Senhor, para fazer o que a tua palavra está me mostrando, eu quero tempo para orar, para imergir na palavra. Nós muitas vezes reclamamos, falamos: nós não temos tempo para nada. Mas a verdade, irmãos, se nós não está tendo tempo para nada, nós precisamos então criar esse tempo. E veja, em Mateus 4, o Senhor estava jejuando 40 dias. Foi quando Satanás se aproximou e disse para ele: se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Satanás, ele sempre vai atacar um momento de fraqueza, seja um momento nosso de fraqueza espiritual, de fraqueza da nossa alma, ou como estava acontecendo aqui, de fraqueza do corpo, porque o Senhor Jesus já estava 40 dias sem comer, e aqui o versículo 2 de Mateus 4 fala que ele teve fome, aliás, 40 dias e 40 noites. A resposta do Senhor, no entanto, mostra que apesar da fome humana, ele estava totalmente suprido com a palavra de Deus. Então ele responde: não está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que
é rema. Então a palavra rema, que é a palavra instantânea, é o que procede da boca de Deus para nos alimentar. Por isso a importância da palavra profética nas nossas vidas. Se não procede de Deus, então não é palavra profética. Por isso, irmão, você pode ter segurança em crer nessa palavra e que essa palavra tem infundido em nós a glória de Deus. Tem cada vez mais nos aproximado de Deus. E essa palavra nos mostra, nós não temos condição de fazer a obra de Deus. Não parte de nós. É como o que o Senhor falou. A pequenez da vossa fé. Nossa fé é muito pequena. O que preenche, o que faz com que, o que aumenta a nossa fé, o que faz com que nós façamos a obra de Deus é a palavra, é a glória de Deus. 2 Coríntios 3:5, Paulo disse: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E aí você ainda pode dizer, mas por que a palavra profética é tão importante se nós já temos a Bíblia? A Bíblia, irmãos, por si só, ela é suficiente, sim. Mas perceba uma coisa, se você olhar para a sua experiência, você vai perceber que você aprendeu mais da Bíblia com os profetas, os mestres, os irmãos, as pessoas que o Senhor enviou na sua vida, do que com a própria Bíblia. E o Senhor, irmãos, Ele sabe disso. Ele sabe da nossa dificuldade, muitas vezes até da nossa procrastinação em ler a própria Bíblia. Então o que o Senhor faz? Ele levanta pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para nos auxiliar a nos encher, transbordar, como Paulo fala em Colossenses 1, a transbordar do conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. E aí agora quando você abre a Bíblia, você tem revelação. Então a palavra profética ela vem exatamente, irmãos, para nos guiar dentro da Bíblia, à vontade de Deus. E veja só, né? 1 Tessalonicenses, veja a importância dessa palavra e veja para onde o Senhor quer nos levar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz assim: e sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Isso é a palavra profética, entende? O que Paulo está dizendo? Falando, olha, eu como pai, a cada um de vocês como filhos, eu exorto, eu consolo, eu admoesto. Aonde ele faz isso? Quando ele falava e quando ele escrevia as cartas. E o versículo continua: para viverdes por modo digno de Deus. Entende? Então essa palavra, ela produz o que em nós? Ela produz a glória de Deus e produz um viver digno de Deus. Esse viver não é algo que nós temos pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento. É algo que a palavra produz em nós. E aí o versículo termina dizendo que vos chama para o seu reino e glória. Então, para onde Deus tem nos chamado? Para o reino, para a glória. Ali no reino, irmãos, as pessoas vão ver fisicamente a glória que Deus infundiu no nosso interior. E aí vem o versículo 13, que é quando Paulo diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja, irmãos, por que há a palavra profética? É a misericórdia de Deus para nós, porque onde Deus quer nos levar, para onde Ele está nos chamando? Para o seu reino e glória. Agora imagine chegar diante do Senhor naquele dia e o Senhor falar: olha, eu dei muitas coisas para você e você desprezou elas. Imagine, irmãos, como é que vai ficar o nosso semblante nesse momento, sabendo que o Senhor nos deu tanto e nós desprezamos muito. Então que nós sejamos realmente aqueles que percebem o que o Senhor tem nos dado, que valorizam isso, que praticam essa palavra.
Eu vou encerrar lendo o último parágrafo da página 8. Deus nos chamou para o seu reino e glória, ou seja, somos predestinados para a glória de Deus. Como Deus consegue glorificar o homem e levá-lo à sua glória, uma vez que apenas os mais íntimos gozam dessa honra? Para isso há um processo que começa quando a palavra passa a operar em nós. Não é qualquer palavra, mas aquela que procede da boca de Deus, a palavra profética. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.